Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula nossa. Nossa, porque eu não faço sozinha, eu faço junto com vocês que me assistem, né, que mandam seus comentários. E eu sei que muitos de vocês não deixam comentários aqui, mas mandam pelo meu WhatsApp, mandam pelas diversas redes sociais, e eu acho super legal essas, esse carinho que vocês têm pelo meu trabalho, porque é um trabalho também feito com muito zelo e cuidado. E como eu falei há uns dias, eu estou fazendo um estudo reflexivo nos artigos do professor Ricardo Santos Davi, doutor e pós-doutor em educação, professor maravilhoso, que me inspira, né, a vir aqui e gravar essas aulas reflexivas com base nos seus artigos. É um professor que se dedica à qualidade da nossa educação, que tem escrito artigos motivadores, artigos que se preocupam com o ensino-aprendizagem das crianças e dos jovens que são o seu público-alvo. E assim como eu, ele faz um trabalho belo, né, cuidadoso, com os seus alunos, para que eles possam aprender o que é ensinado em sala de aula e transpor os muros da escola para levar esse conhecimento a outras pessoas, às suas vivências e experiências. E o Ricardo Santos Davi, o professor Ricardo Santos, ele consegue fazer isso de uma maneira muito ímpar e particular, subjetiva, mas que, através de seus artigos, nós podemos conhecer um pouco desse trabalho tão bonito que ele faz com a educação, e por isso eu resolvi fazer essas videoaulas, né, com os seus artigos, para a gente descobrir qual é o segredo desse professor tão maravilhoso, esse segredo que ele faz o ensino-aprendizagem se tornar motivador e que ele faz com que os seus alunos se dediquem nos seus estudos. Então, hoje, nós vamos analisar o artigo intitulado O Gênero Discursivo, Artigo de Opinião, da Teoria à Prática em Sala de Aula. Esta videoaula ela vai ser dividida em 3 vídeos, né? Então, eu vou gravar o vídeo 1, o vídeo 2 e o vídeo 3. Por quê? Porque não é só o artigo de opinião que o professor Ricardo Santos Davi fala no seu belíssimo artigo, mas ele também aborda o artigo científico e aborda o e-book, né, que tem lá seus gêneros discursivos, seus vários gêneros discursivos e sem falar que o, o e-book ele traz os livros digitais, os livros que são dinâmicos, e aí o professor Ricardo Santos Davi ele fala desses livros digitais do e-book, né? E ele faz uma reflexão. Como, como será o livro, né? A sua leitura no leitor digital, no e-book, né? Então, ele faz essa reflexão, né? Se nós nos adaptaremos a essa nova forma de ler, né? E como será essa revolução dos leitores digitais, dos aparelhos que leem e-books. Muitos escritores estão aderindo ao e-book por ele ser de mais fácil acesso, e vocês vão ver aqui, quando eu abordar o tema, no terceiro vídeo, as vantagens e as desvantagens
e-reader, né, que é chamado aparelho para livros digitais, que são vários aparelhos, né, que existem hoje no mercado. Então, vamos começar o gênero discursivo, artigo de opinião da teoria prática em sala de aula, vídeo 1, analisando o artigo de opinião. Eu começo lendo o resumo, que fala bastante no artigo de opinião, mas, como eu disse, dentro do artigo próprio, que são 23 páginas, né? 23 páginas de leitura. O professor Ricardo Santos Davi, ele traz um conteúdo bastante interessante, porque ele não aborda somente o artigo de opinião, ele traz o artigo científico e ele traz esse e-book, né, esse livro, e-book em leitores digitais. Então, ele faz uma uma interligação com os gêneros discursivos e, ao mesmo tempo, ele traz o aparelho que lê os diversos gêneros discursivos. Então, em seu resumo, ele diz: este artigo científico apresenta o desenvolvimento de uma pesquisação abordando uma prática como gênero discursivo, artigo de opinião. O estudo do gênero artigo de opinião considerou como aspecto primordial a funcionalidade e a importância do mesmo no aprimoramento da argumentatividade dos alunos, com o objetivo de proporcionar-lhes melhores condições de leitura e escrita. Para isso, organizou-se uma sequência didática e o seu conteúdo foi implementado em sala de aula. Os procedimentos abrangem atividades de análise dos elementos temáticos, estruturais e linguísticos, e atividades de produção e circulação do gênero de acordo com suas características sociodiscursivas. Então, vamos ver aqui a importância, como eu sempre falo, da leitura e da escrita em sala de aula, desde os primeiros anos iniciais, principalmente os dois juntos, né? A leitura, o aluno só consegue escrever se ele tiver uma bagagem de conhecimento, de vivências, né? E as vivências ele traz do seu dia a dia, do seu cotidiano, mas o saber da, dos estudos ele adquire outros saberes, né? Ele adquire através das suas leituras outros mundos, outros personagens, conhece personagens maravilhosos, conhece personagens que se, se, se aventuram, que topam desafios, né? Personagens que se abrilhantam na nossa literatura e às vezes nos invadem de uma forma que nós queremos ser parecidos com os nossos heróis das nossas leituras, né? Então, a leitura e a escrita andam de mãos dadas. E para escrever um artigo de opinião de qualidade, um artigo de opinião bom, é preciso que o seu aluno ele goste de ler e ele goste de escrever, seja incentivado, seja motivado para essa leitura cotidiana, que ele seja um leitor voraz, que ele devore livros, que ele possa ter condições de ler e interpretar um texto. Não é somente ler, é ler e interpretar. E por isso que os exercícios de interpretação textuais são tão importantes, porque muitas vezes a leitura fica superficial, no superficial. O aluno lê e não consegue compreender o que ele leu, né? Então, quando você faz aquela interpretação textual, o seu aluno passa a compreender aqueles parágrafos, aquelas ideias que o autor quis passar, né, na sua história, no seu escrito, no seu livro. E que o seu aluno, professor, ele seja motivado, ele sinta vontade de ler, né, seja qual for o, o livro, se for um livro de romance, se for um livro de crônicas, seja lá, se for um gibis, né? As criancinhas começam lendo gibis. Eu comecei lendo gibi da Turma da Mônica aos 4 anos de idade. Zé Carioca, né? Recruta Zero. Eu lia esses gibis. Então, que nós possamos levar para a sala de aula todos os
recursos que nós temos de leitura e até mesmo os recursos da educação 4.0 para que os nossos alunos possam ler em aparelhos eletrônicos, em tablets, nos seus celulares, né? E que eles possam se apaixonar pela leitura, porque só se torna escritor, só consegue fazer um bom artigo de opinião, só se consegue fazer uma boa produção textual se você for um bom leitor. Claro que o seu conhecimento de mundo ajuda muito, mas para você fazer um artigo de opinião, você tem que ter uma bagagem de conhecimento intelectual. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, antes de começar, no artigo propriamente do professor Ricardo Santos Davi, o que é um artigo de opinião, que eu acho importante definir. Um artigo de opinião é um texto opinativo, já está dizendo, é um texto que dá uma opinião. Nesse tipo de artigo, o autor apresenta seu ponto de vista, por isso que ele tem que ter certo conhecimento do que fala, e sua opinião sobre um assunto, ou seja, o texto reflete as impressões pessoais de quem o escreve. O artigo de opinião se caracteriza por ser um texto argumentativo, ou seja, ao escrever, o autor demonstra quais são as razões que o levam a ter aquela opinião. Isso é feito com o objetivo de convencer o leitor do seu ponto de vista. Os artigos de opinião são encontrados principalmente nos meios de comunicação, como jornais, revistas, blogs, e nas redes sociais são publicados normalmente por jornalistas ou colunistas. E muitas vezes nós damos opinião também nas nossas redes sociais, não é? Não é um artigo de opinião formal, mas é uma opinião que a gente formaliza ali conforme o nosso conhecimento de mundo, conforme a nossa bagagem de leitura, a nossa experiência que nós temos. Então, a estrutura de um artigo de opinião, ela é introdução, né, desenvolvimento e conclusão. A introdução é o início do texto, o momento em que o autor apresenta e contextualiza o assunto que vai discutir. O desenvolvimento é a parte central do artigo. Nos parágrafos seguintes, o escritor pode abordar aspectos variados sobre o assunto, apresentando e defendendo sua opinião. Ele usa de argumentação e apresenta justificativas para convencer o leitor. É a parte mais longa do texto. A conclusão, que é o fim, né, no fim do texto, o autor faz uma conclusão do raciocínio apresentado ao leitor. É importante apresentar possíveis soluções para a questão debatida no texto. Aí, como começar um artigo de opinião? Antes de começar a escrever, é bom estar bem informado sobre o assunto escolhido. Para facilitar, eu vou dar umas dicas. Estude sobre o assunto. Faça leituras. Faça leituras sobre pessoas que falam sobre o assunto que você vai querer escrever, né? Leia autores que você vai encontrar que têm um pensamento parecido com o que você defende. Então, se você deseja discutir aquilo que você deseja discutir, você estude, conheça bem o tema, bem e profundamente. Quanto mais informação você tiver, mais fácil será escrever o seu artigo de opinião. Leia diferentes opiniões, diferentes autores, né, que já foram dadas sobre o assunto, mesmo opiniões contrárias às suas também. Pense nas possíveis dúvidas ou críticas do leitor para respondê-las ao longo do texto e use fontes confiáveis e apresente dados sobre o assunto. As características de um artigo de opinião. As principais características de um artigo de opinião são: em geral, os temas abordados são assuntos bem atuais e polêmicos. É comum que sejam escritos na primeira ou na terceira pessoa. Uso de títulos atraentes para chamar a atenção do leitor. A argumentação apresentada é direcionada a convencer o leitor. Uso de linguagem objetiva e de fácil compreensão. E o artigo é assinado pelo escritor. Então, quando vocês fizerem um artigo de opinião, não esqueçam de assinar o artigo de vocês. Muitos estudantes, né, muitos alunos,
eles têm suas provas de redação anuladas porque eles não assinam suas produções textuais, suas redações. E quem não assina aquilo que defende não tem como saber quem fez aquela prova, aquela redação, aquele texto. Então, se não tem como saber, logicamente o texto será anulado, porque não existe um texto sem escritor. Todo texto tem que ter escritor. Então, pegue esse hábito de assinar tudo o que você faz. Se você é um escritor de poemas, um escritor de crônicas, seja lá o que você escreve, assine o seu texto. É de fundamental importância você dar credibilidade para o seu leitor, você dizer que o texto é seu e não um texto anônimo, né? Como nós vemos, eu recebo muitos textos nas minhas redes sociais. Eu não gosto quando as pessoas passam autor desse texto desconhecido. Não existe autor desconhecido. O texto foi feito por alguém e com certeza foi assinado, mas seu nome foi retirado por alguma forma, né? E isso perde a credibilidade. E aí nós precisamos passem textos com os nomes dos autores das suas redes sociais. Não deem credibilidade para autores desconhecidos, textos que não trazem o nome do autor, porque isso prejudica o autor, né? O autor que teve todo um trabalho de escrever um texto e não ter o seu reconhecimento é muito triste. Então, voltando aqui para o artigo do professor Ricardo Santos Davi, né, que ele traz o artigo de opinião, ele diz que o estudo sobre gêneros textuais tem suscitado uma renovação na maneira de desenvolver o ensino de língua portuguesa. Diferentes experiências didáticas descrevem a transposição de vários gêneros para a sala de aula e a necessidade de aproximar a linguagem presente neles, dos conteúdos propostos para as aulas de língua materna, uma vez que isso possibilita ao aluno no desenvolver sua capacidade interativa como leitor e autor. Nessa perspectiva, procura-se cada vez mais dar concretude pedagógica à concepção apresentada por Bakhtin, Mikhail Bakhtin, de que os gêneros estão vinculados às diferentes atividades da esfera humana, constituindo-se como mediadores de diversos discursos étnicos, culturais e sociais. Para Bakhtin, sua riqueza e variedade são infinitas, pois a multiplicidade virtual da atividade humana é inesgotável, na medida em que os gêneros estão intimamente ligados às mais variadas mobilizações humanas. Cabe à escola protagonizar ações que permitam ao estudante conhecer a especificidade e a finalidade de cada gênero, considerando suas necessidades enfrentadas no dia a dia. Então, vamos para o artigo de opinião, explorando um pouco mais sobre o gênero discursivo na prática em sala de aula. O artigo de opinião é um gênero textual que se vale da argumentação para analisar, avaliar e responder a uma questão controversa. Ele expõe a opinião de um articulista, que pode ou não ser uma autoridade no assunto abordado. Geralmente discute um tema atual de ordem social, econômica, política ou cultural, relevante para os leitores. Aí, conforme Rodrigues, que é um linguista, nesse gênero interessa menos a apresentação dos acontecimentos sociais em si, mas a sua análise e a posição do autor. O processo interativo se sustenta pela construção de um ponto de vista. Breitling define o artigo de opinião como um gênero discursivo no qual se busca convencer o outro sobre determinada ideia, influenciando e transformando seus valores por meio da argumentação a favor de uma posição e de refutação de possíveis opiniões divergentes. Então, gente, artigo de opinião é isso, é você defender uma ideia, né? Você começa desde a introdução do parágrafo do seu artigo até a conclusão,
defendendo a sua ideia, aquilo que você conhece, aquilo pelo qual você leu e você sabe. Você é uma autoridade quando está escrevendo aquele texto, porque você se coloca numa posição de que você tem conhecimento daquilo que você está falando. Você pesquisou, você leu, você traz autoridades, pessoas que falam sobre aquilo também, que defendem as suas ideias, que você traz pessoas que são contrárias à sua ideia, mas que você apresenta no seu artigo de opinião. Você faz um apanhado de autores que são os conhecedores sábios no que você está defendendo. Artigo de opinião sempre é um tema polêmico e atual. Então, no nosso dia a dia, a gente lendo jornais, a gente lendo revistas, até nas redes sociais, nos debatemos com vários artigos de opinião, né? Nos blogs de muitos artigos de opinião. E vocês podem ver, pesquisa na internet, como é um artigo de opinião, como se começa. Artigo de opinião é muito importante, é você dar a sua opinião, dizer aquilo que você conhece com segurança, né? Com firmeza, defender as suas ideias, defender aquilo que você sempre quis combater, né? Aquilo que lhe intriga. Então, é isso que é um verdadeiro artigo de opinião. E aí eu trago aqui mais um pouco sobre o professor Ricardo Davi, que ele diz que o artigo de opinião é a expressão do posicionamento crítico do autor que garante consistência. As características do contexto de produção são enunciador, assunto, finalidade comunicativa, que determinam a configuração do artigo de opinião. Normalmente, esse gênero situa-se na seção destinada à emissão de opiniões e sua publicação tem certa periodicidade nos jornais, pode ser semanal, mensal, quinzenal. O espaço físico que ele ocupa no jornal é limitado, normalmente de meia a uma página, dependendo do veículo de publicação. Segundo Antunes, abre aspas, quem escreve, na verdade, escreve para alguém, ou seja, está em interação com outra pessoa. Essa pessoa é a medida, é o parâmetro das decisões que devemos tomar acerca do que dizer, do quanto dizer e de como fazê-lo. Fecha aspas. Assim, na produção do artigo, o autor pode optar por uma linguagem comum ou cuidada. A primeira emprega um conjunto de palavras, expressões e construções mais usuais, com uma sintaxe acessível ao leitor comum. A segunda vale-se de um vocabulário mais preciso e raro, com uma sintaxe mais elaborada que a comum. A escolha por um dos níveis depende do público a que se destina o texto, a fim de manter a coerência temática e a coesão. Então, meu querido ouvinte, meu querido que está aqui, querida professora, querido amigo que está me assistindo neste momento, quando você estiver escrevendo um artigo de opinião, pense no local onde você vai publicar o seu artigo e para quem você vai publicar o seu artigo, para você usar uma linguagem, como diz aqui, comum, né? Uma linguagem que você usa no dia a dia, ou uma linguagem mais cuidadosa, uma linguagem mais elaborada. Você precisa escrever sempre pensando no seu leitor, se você está conseguindo passar para o seu leitor a sua ideia, se você está conseguindo levar para o seu leitor o conhecimento que você tem e que você defende por A mais B. Se você consegue fazer essa passagem, essa transmissão da sua mensagem de uma forma ideal, então você está se tornando um bom escritor. Você é um bom escritor. Porque a gente não escreve somente para nós, né? Só para nós entendermos. O bom escritor, ele escreve preocupado com o que o outro, o que o seu leitor vai compreender. Então, por isso ele tem que ter uma linguagem cuidadosa ou uma linguagem comum, dependendo do local onde você for publicar, né? Num jornal da sua cidade, o público que você quer atingir, isso você tem que ter esse cuidado. Aí a gente vai aqui, já estamos perto de terminar o nosso vídeo 1, nós vamos continuar um pouco no gênero artigo de opinião, e eu
quero trazer para vocês que o artigo de opinião, ele em estudo estrutura-se em situação, problema, discussão e solução, avaliação. Na situação problema, o problema que você vai trazer no seu artigo de opinião, né. Na discussão, é a sua opinião acerca da questão proposta. E essa discussão, você faz no seu desenvolvimento. E você faz a conclusão fechando com suas palavras, defendendo tudo que você disse na introdução e principalmente na discussão, que é o seu desenvolvimento, você finaliza, né, conclui afirmando que tudo que você disse, o seu parágrafo final. Então, com relação ao gênero e a sua estruturação, né, o gênero opinião, como eu disse, o artigo de opinião, ele é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão, né. Você tem que ter isso bem certinho. E o artigo de opinião, ele também traz as características de é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. A linguagem, como eu já falei, usada no artigo de opinião, costuma alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa. Haja vista que o texto deve ser compreendido por diversos tipos de pessoas, o que eu estava falando ainda há pouco, muitas vezes de regiões completamente distintas, como é o caso dos artigos publicados em jornais de alcance nacional no Brasil. Então, você deve ter uma norma padrão da língua portuguesa, você deve seguir essa norma e você deve pensar sempre no seu leitor. Se o jornal para o qual você está escrevendo abrange o país inteiro, a nível nacional, todas as pessoas em todas as regiões, elas devem compreender o que você quis dizer, as suas ideias que você colocou no texto. Da mesma forma, é quando você produz uma redação no Enem. Se você produz a sua redação, o corretor, você tem que passar uma informação para aquela pessoa que vai corrigir a sua redação, compreenda o que você quis dizer, uma norma, uma linguagem, na norma culta, né? Para que o seu corretor ele lhe dê uma boa nota, porque você conseguiu passar, informar aquilo que você defende, de uma forma que qualquer pessoa que pegue aquele seu texto, ela vai compreender. Então, para além disso, justamente por se tratar de uma publicação da imprensa, que é os artigos de opiniões publicados no jornal, o assunto abordado nesse tipo de texto costuma ser de relevância coletiva. Fatos importantes ocorridos nos dias ou semanas anteriores costumam ser os temas do artigo de opinião. Nesse sentido, o gênero tem uma função social clara: promover o debate público sobre as demandas da sociedade. Então, por ser um texto argumentativo, o artigo de opinião apresenta três partes, que é a introdução, como eu já disse, que contém a tese. Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto. Na introdução você apresenta, se preocupa em apresentar o assunto e, além disso, o seu ponto de vista, né, que você vai defender. A introdução é um parágrafo pequeno. Esse ponto de vista que você vai defender nós chamamos de tese. No caso das redações escolares e propostas de vestibulares, é comum que somente o primeiro parágrafo da composição seja destinado para essa função, pois nesse tipo de produção textual o número de linhas é restrito. Muito cuidado quando você for fazer uma redação. Primeiro faça o rascunho e conte o número de linhas, porque nas redações de concursos do Enem, o Enem são 25 linhas, então você não pode ultrapassar aquele número de linhas. Você tem que conseguir colocar o seu artigo de opinião dentro daquele número de linhas que está estabelecido pelo concurso que você vai elaborar. É por isso que é bom treinar a escrever para jornais, porque os jornais, eles dizem quantos caracteres você tem que escrever, né, para ocupar aquele espaço que você vai publicar o seu artigo de opinião. Aí você vai treinando
É bom entrar em grupos que escrevem contos. Eu participo de um grupo de contos que nós devemos escrever um conto em, no máximo, 120 palavras. Já participei de outro grupo de contos que nós poderíamos escrever o nosso conto entre 99 e 101 palavras. Não podia ser 100, tinha que ser 99 e 101 palavras. Então, é bom que você vá treinando, vá exercitando nesses grupos de redes sociais, a quantidade de caracteres, de palavras que você vai usar no seu artigo de opinião. É muito importante que você consiga defender a sua opinião nesse número de linhas que o concurso pede. E, no mais, o artigo de opinião é a tua opinião que você vai passar para o seu leitor e confiante, sabendo que o seu leitor vai compreender. Era isso que eu tinha para vocês hoje sobre o artigo de opinião. Eu fico por aqui, volto logo mais com o artigo científico. Agradeço por quem ficou, por quem assistiu, por quem deixou comentário. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês. Obrigada pela sempre presença. Tchau, tchau.